Eu quis dar essa palestra hoje para vocês não apenas para aproveitar o feriado, mas também porque eu me dei conta de uma coisa à medida em que eu vinha conversando com algumas pessoas, principalmente durante as aulas. E aquilo que eu me dei conta é o seguinte: bom, eu sou uma pessoa que estudo muito. Como eu já disse para vocês, eu estudo Bíblia há literalmente 30 anos. Eu comecei a estudar as Escrituras, eu tinha 7 anos de idade. As pessoas gostavam de dar para os seus filhos bonequinho, joguinho, etc. E eu gostava de ganhar a Bíblia. Então, assim, o ser aqui não era muito normal desde pequeno, né? Desde pequeno não tinha muita, vamos dizer assim, né? Não tinha muito hábito de algo diferente. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de Bíblia. E eu, já como adolescente, eu enchia a paciência das pessoas para poder justamente confrontar com aquilo que eu lia. Tá? Eu já conhecia a diferença entre os livros, por exemplo, da Bíblia Católica, da Bíblia Protestante. Eu já sabia que os Testemunhas de Jeová tinham uma Bíblia diferente. Eu já conhecia todas essas coisas. Né? Eu me lembro, eu com 11 anos de idade, foi quando eu pedi a minha primeira Torá. Né? Na época, para quem não conhece a minha história, eu, apesar de saber desde pequenininho, né, que eu era judeu, minha mãe é judia de ascendência húngara, né, então eu sou ashkenazi, mas a gente sabia, mas assim, a minha mãe, na adolescência, ela se converteu ao cristianismo, né? Então foi atrás aí do pessoal pentecostal, culto de milagre, essas coisas, né? Mas então eu me lembro que eu tinha uma vizinha e todos os vizinhos, amigos, né, que a gente tinha que eram judeus, eles ficavam assim chocadíssimos, né? Como é que dois judeus, eu e meu irmão, não estávamos sendo criados num ambiente judaico, né? Como é que a gente não estudava no Liesen, né, lá no Rio de Janeiro, a escola judaica, pelo menos a mais famosa é o Liesen, tá? Então eu pensava isso, né? Assim, poxa, mas por que eles estão falando isso, né? E eles muito chocados, né? Puxa vida, mas e aí, né? Fez bar mitzvah, né? Não, não fizemos nada, não, a gente vai à igreja. Eles arregalavam os olhos assim, né? Falavam, como assim, né? Então, por isso até eu acho que eu me identifiquei um pouco com a causa dos hispano-portugueses, né? Porque, embora não seja a minha história, não seja o meu caso, mas eu vi semelhanças, né, com a minha história. E eu me lembro de ir a um bar mitzvah com 13 anos de idade. Eu tinha um amigo e ele estava fazendo bar mitzvah, e eu me lembro que eu fui, né, no bar mitzvah dele, mas um pouco antes do bar mitzvah dele, a gente foi para uma casa da família dele, era uma família de posses, né? Fomos à casa da família dele em Angra dos Reis, né? E ele me contando do que ele estava aprendendo e eu questionando ele. Mas você sabe o que você está dizendo? Você sabe isso aqui que você está lendo? Você sabe aquilo ali que você está lendo? De que adianta você recitar? E ele todo alegre porque ele tinha conseguido, né, decorar o trecho da Paraxá. É muito comum que os meninos decorem o trecho da Paraxá quando vão fazer o Bar Mitzvah. Ele também era de uma família secularizada, né, mas era judeu. E depois até foi morar em Israel. Mas na época, então, ele falou, não, eu sei, eu vou ter que falar isso, isso, né? Eu dizia, mas você sabe o que você está falando? Ah, não faço a menor ideia, mas é isso que eu tenho que falar, né? Então, eu já na época, eu enchi o saco dele, né? Assim, ele ficou até meio bravo comigo, né? Porque eu enchi muito a paciência dele. Eu tinha 13 anos, né? Assim, eu com 13 anos de idade enchi a paciência de pastor, enchi a paciência de professor de escola dominical, né? Assim, eu acabei de chegar numa igreja, logo fui encher a paciência dos professores e escolhi ser presidente do departamento infantil, né? Com 11 anos de idade. Já era chato, né? Eu já era eu já era muito, muito irritante, né? Assim, eu não sei como é que as pessoas que estão ao meu redor me aguentam, porque eu sou muito chato, né? E uma das coisas que eu sempre sentia era uma certa incoerência com relação à Bíblia, né? Com relação ao que eu lia e o que eu via praticado.
paciência de todo mundo, né? Com isso, de torrar a paciência, fui estudando. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade quando começou a coisa da internet. A gente teve no nosso condomínio, eu morava num condomínio, e a gente tinha antena parabólica, pegamos a Globosat, não era nem net ainda naquela época, né? Era a Globosat, né? A net veio quando o César Maia esburacou a cidade inteira para passar o fio da net, né? E que bom que ele fez isso, né? Porque hoje o Rio tem net. Mas eu me lembro de assistir documentário no GNT, né, sobre religião. Eu gostava da coisa, né? Então, eu fui estudando, né? Cheguei ao ponto de fazer um mestrado de orientação anglicana, né? E eu estudei bastante, né? Me tornei, através até do mestrado, comecei a estudar a fundo o judaísmo da época do Segundo Templo, né? Porque diziam assim, não, para você entender o cristianismo, você precisa entender o judaísmo da época do Segundo Templo. Aí eu falava, bom, ok, né? Então vamos estudar o judaísmo da época do Segundo Templo. Eu olhava o judaísmo da época do Segundo Templo, não tinha nada a ver com o cristianismo. Eu falava, bom, e agora? E aí estava começando aquela onda, né, dos manuscritos do Mar Morto. Não, para você entender, você tem que ler os manuscritos do Mar Morto. Aí eu fui estudar a fundo o judaísmo da época do Mar Morto, né, dos manuscritos do Mar Morto. Aí eu vi que não tinha absolutamente nada que ver com o cristianismo. E aí eu falava, pô, mas pera lá, né? Agora é que eu não estou entendendo mais nada, né? Então, como que fica isso? Né? E aí fui a fundo, fui estudando, né? E comecei a estudar. E vai na internet, entra em fórum, né, de debate bíblico. E eu me lembro, com 15, 16 anos, eu entrava em fórum de debate bíblico, mas eu não entrava só nos fóruns da minha religião na época, eu entrava em tudo quanto é tipo. Né? E aí fui indo, né? E aí aquelas questões que começam, mas por que o domingo, não o sábado, né? Vem aquelas perguntas todas, espera lá, mas e aí, como é que fica isso? Isso aqui não bate com aquilo? Né? Até que eu fui lá, acabei caindo no meio messiânico, né? E num primeiro momento achei que eu tinha me encontrado, né? Puxa, que legal, né? Agora eu encontrei. Ainda tinha um bônus, né? Tinha uma cereja no sundae, né? Que eu poderia finalmente ser judeu e cristão ao mesmo tempo, né? Aliás, isso é uma coisa que acho que está no manifesto lá do judaísmo messiânico que eu li na época, né? Até que eu descobri, depois de um tempo, que assim, o judaísmo messiânico é uma coisa totalmente esquizofrênica. Por quê? Né? Com todo respeito, por uma razão muito simples. Tem nada a ver com a questão de Jesus, tá? Mas tem a ver com a seguinte questão. O judaísmo messiânico pega o judaísmo do século XVII, da Europa, e mistura com o cristianismo para dizer que isso é o judaísmo do primeiro século. É uma incoerência. Tá? Então, assim, vamos dizer, eu respeito todas as religiões. Hoje eu não sou cristão, né, não acredito em Jesus nem no Novo Testamento, respeito quem acredite, tá? Me dou bem com todo mundo, inclusive messiânicos, mas eu preciso dizer que é uma incoerência você copiar o judaísmo europeu do século XVII e dizer que isso daí é judaísmo do primeiro século, é uma total e absoluta incoerência. Né? Por exemplo, você dizer que é judaísmo do primeiro século e colocar kippá na cabeça, né, não faz o menor sentido. Então eu fui atrás dessas coisas. Né? A questão não é tanto deturpar o judaísmo. Tá? Eu não estou entrando nesse mérito, mas o que eu estou dizendo é, assim, é o anacronismo. Né? Assim, é você pegar uma coisa que é de uma realidade de 2000 anos, quase 2000 anos depois, 1700 anos depois, e dizer que aquilo é o primeiro século. Não é. Tá? Então, assim, aí, obviamente, eu fui cair, né, vamos dizer, na época eu comecei a estudar no judaísmo ortodoxo, né? Fiz aula, fiz o projeto Kiruv, né, que era o projeto para aproximar jovens e tudo mais, ia nas sinagogas, né? Morria de medo de alguém descobrir que eu tinha, né, vamos dizer assim, né, ainda o pezinho no cristianismo, né, tal. Nunca levei ninguém, nunca converti judeu nenhum, muito pelo contrário, né? Mas
E aí eu comecei a estudar, e aí você começa a se encantar. Uau, que legal, né? Vamos estudar Kabbalah. Sefirah sobe, Sefirah desce, Yesod que mistura com Malhut, que sai raio laser, e que o raio laser vai lá e bate em Da'at, e que aí faz com que quando você cante Lechadodi, você abra os portais cósmicos do raio que o parta. Você fala, uau, que legal, né? Que bacana. Aí você começa a parar e ouvir aquilo e fala, mas que viagem, né? O que isso vai mudar na minha vida, né? O que isso vai mudar na minha prática, né? E aí eu comecei a ter vamos dizer assim, um viés mais pragmático. E eu percebi que o judaísmo, também o judaísmo, né, da ortodoxia, né, do século XVII, ele é um judaísmo muito diferente do judaísmo do Segundo Templo, né? E eu queria justamente viver uma prática mais bíblica, né, mais voltada para as escrituras, e na realidade o que você é apresentado é, né, como se fosse vontade do Eterno. A vontade do Eterno é você viver na Lituânia do século XVII. A vontade do Eterno é você botar, né, um chapéu na cabeça e ficar parecendo um Amish, né? Que é aquele pessoal holandês, né, nos Estados Unidos aí, que vive isolado de tudo, né? Que aliás é muito parecido, né, com a ultra-ortodoxia. Tá? Mas, vamos dizer, ao longo desse tempo, né, e nessa luta, nessa busca, né, até que eu descobri, inclusive, que o judaísmo hispano-português é justamente o mais original, né, dentre aqueles que se apresentam hoje em dia, né? E eu vou depois explicar por quê, mas basicamente, assim, isso me encantou bastante, né? Por isso eu me identifico. Conheço pouco da cultura hispano-portuguesa, né? Mas do ponto de vista teológico, né, eu fui me tornando aquele cara chato, estudando. E uma coisa que eu percebi é o seguinte: normalmente, tudo isso, né, que eu estou falando aqui para vocês há 20 minutos, é para dizer o seguinte: normalmente existe um desnível entre aquilo que é passado para as pessoas e aquilo que é passado para as lideranças. Frequentemente, em todas as religiões, todas, do cristianismo mais tradicionalista, passando pelo catolicismo. Pra você ter uma ideia, olha, do cristianismo eu estudei a fundo. Presbiterianismo, metodismo, os anglicanos, os batistas, tanto renovados quanto tradicionais. Estudei o luteranismo, né? Estudei o movimento pentecostal, neopentecostal, estudei os movimentos que, né, são meio à margem ali, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormons, Igreja da Unificação, né? Até eu li o site do Henri Cristo, para vocês terem uma ideia. Tá? Aliás, o Henri Cristo, né, o pessoal tem ele como doidão, mas eu vou dizer uma coisa, você lê o site dele, ele escreve muito bem. Né? E aí você percebe por quê, né? Ele é carismático, né? Por que ele tem seguidores. Né? Até a Igreja da Vó Rosa, né? Eu fui estudar a Igreja da Vó. O pessoal dá risada, né? Mas é verdade, existe a Igreja da Vó Rosa. Né? E aí fui vendo essas coisas, né? Fui estudar o catolicismo ortodoxo de linha siríaca, de linha nestoriana, de linha etíope. Né? Aliás, o catolicismo etíope é talvez a religião cristã mais próxima do judaísmo, né? Em termos de crenças e práticas. E aí fui estudar o judaísmo, tudo que você puder imaginar. Né? O judaísmo pré-Babilônia, pós-exílico, Segundo Templo, a seita dos saduceus, a seita, né, dos fariseus, a seita do Mar Morto, que não são os essênios, né? Hoje a gente já sabe isso com mais clareza, né? Porque não bate com a descrição dos essênios. Os zelotes, né? Aí fui estudar o judaísmo em todas as suas fases, né? E aí o judaísmo de linha mais mística, ultra-ortodoxia, judaísmo moderno, né? Ortodoxo moderno, judaísmo reformista, conservador, tudo que vocês puderem imaginar. Tá? Agora,
uma coisa é certa, ninguém fala abertamente das coisas que passam nos bastidores. Ninguém conta a verdade. Tá? Esse é o fato. E às vezes até eu sou odiado porque eu pego esse papo de bastidores e eu trago para as massas, né? Vamos dizer assim. Né? Porque eu entendo que o conhecimento é a única coisa que você não vai ter tirado de você. Né? Eu me lembro disso. Eu cresci ouvindo isso na minha família. Os meus bisavós húngaros, quando vieram da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, né, o meu bisavô, né, chamava-se Arpad, e o vovô Vidor, né, a família dele chamava Weiss, precisou mudar o nome para Vidor, vindo para o Brasil. Né? Minha bisavó conta no diário dela, né? Porque Vidor é um sobrenome húngaro, mas era um sobrenome húngaro mais comum. Né? Weiss, todo mundo sabia que era judeu. Né? E ele fala, né? Tiraram dele tudo. Ele estudava numa escola de medicina e precisou sair da escola de medicina, fugido, não concluiu a escola dele de medicina. Ele viu, né, chegou a presenciar amigo dele sendo jogado da janela, tá? Para vocês terem uma ideia. A coisa foi muito, muito, muito pesada. E ele veio com a roupa do corpo, né, para o Brasil. A minha bisavó, curiosamente, os dois vieram de Budapeste, não se encontraram lá, se encontraram no Brasil. Né? E até se aproximaram por causa disso, não tinha muito húngaro, né, no Rio de Janeiro. E aí, a minha bisavó não, foi para a Argentina, uma parte da família, de lá foram para o Brasil, outros foram para Nova York, né, outros foram para Jerusalém, mas hoje eu tenho, né, tios em Jerusalém, primo em Nova York, primo em Buenos Aires. Eu tenho primo em tudo quanto é canto do planeta. Minha mãe vive viajando para ver os primos dela. Bom, e aí então, ele dizia que a única coisa que você não pode tirar de uma pessoa é o que está na cabeça. Então, eu tenho isso muito, muito claro para mim. Né? Que se você tem algo que pode ser chamado de seu, é o que está na sua cabeça. Então, não tem porquê. Então, vamos escancarar as portas da verdade para que todo mundo tenha acesso a ela. Tá? Agora, vamos falar aqui da introdução. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Pessoal, você não vai chegar e construir um castelo normal em cima de um castelo de areia. Por isso, a gente vai ter que destruir o castelo de areia para construir um castelo sólido. Tá? Então, assim, o meu objetivo com esta palestra de hoje não é, vamos dizer assim, arrebentar com você, né? Ou fazer você ficar cético, não é isso, tá? Mas sim, você vai precisar desfazer alguns conceitos para reaprender da maneira correta, tá? Tem que fazer isso, porque se não fizer isso, não tem como, não tem outra maneira de fazer, tá? Então, a única forma que a gente tem é justamente fazendo isso, tá? Não tem outra maneira de você lidar com a questão. Quem tiver com dificuldade de acompanhar no PDF, pode baixar o arquivo, tá, Fernando? Né? Baixa o arquivo aqui. Tá? Então, assim, para que a gente possa construir um castelo sólido, primeiro vamos ter que bagunçar um pouquinho o coreto. Tá? Bom, e aí, para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa exegese. Tá? Então, eu tirei aqui desse site, né, que é o site significados.com.br. Eu creio que seja um site daqueles de dicionário montado pela comunidade ou algo assim, mas a definição deles de exegese está muito boa. Tá? E eles dizem o seguinte: exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Tá? Então, exegese é você extrair do texto o sentido. Tá? Etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou, literalmente, levar para fora, expor os fatos. Tá? Então, assim, fazer uma exegese
da Bíblia significa você pegar o que está, a mensagem que está na Bíblia e decodificar, tá? Normalmente, a exegese é utilizada para a interpretação e explicação crítica de obras artísticas, jurídicas e literárias, principalmente os textos de cunho religioso. Então, assim, qualquer texto você pode fazer exegese. Tá? Exegese seria uma interpretação correta do texto. Os exegetas, nome dado para as pessoas que fazem exegese, devem ser proficientes em uma grande variedade de disciplinas que estimulam a análise crítica, como o criticismo textual, estudo de antecedentes históricos e culturais, investigação da origem do texto, entre outras características gramaticais e sintáticas da obra original. Ou seja, você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que entender a linguagem, você tem que entender o contexto, você tem que entender quem escreve, quem ouve, etc. E eu vou passar algumas dicas para vocês aqui que nem sempre são ditas, nem sempre são explicadas e esclarecidas, tá? Muito bem. Então, isso é exegese, tá? Pois é, mas na realidade, aí o Demóstenes falou uma coisa interessante. O problema hoje é que todo mundo é exegeta, entre aspas. Todo mundo se diz exegeta, mas qual é o problema que aflige todas as religiões? É a exegese, tá? O que é a exegese? Pegando do mesmo dicionário, tá? É o que ninguém quer te contar. O oposto da exegese bíblica é a exegese, quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem uma pesquisa ou análise profunda e real do texto. Tá? A maioria dos líderes religiosos, das denominações, 89%, 90% cai na exegese. E as pessoas não percebem. Se você está aqui hoje, se você resolveu me ouvir hoje, é sinal de que você não se alimenta, não consegue se alimentar de exegese. Se não, você não estava aqui hoje. Você estava, numa denominação religiosa, bonita, gostosa e cheirosa, lindinha, com canteirinho de jardim e florzinha colorida na frente, sentado num ar-condicionado, numa poltroninha, gritando que o Senhor vai te dar a vitória de tudo. Então, como você não gosta disso, você foi, entre aspas, amaldiçoado com uma inteligência acima da média, você precisa ouvir o louco, que tem coragem de dizer para você o que rola de bastidores. E a maioria das religiões se encaixa nisso daqui que eu vou dizer para vocês, tá? Que é o quê? Reparem como é que está aí o alvo, Isso é uma parábolazinha que se conta, de um camarada que ele foi aprender a ser arqueiro com o melhor arqueiro do reino, de onde ele morava, de onde ele residia. E ele olhava para as árvores, com os alvos e sempre bem certinho, e ele ficava louco, Puxa, preciso conhecer esse arqueiro. E foi atrás do arqueiro, e perguntou, mas arqueiro, você é o melhor aqui do reino? Sim, sou o melhor do reino. Todo mundo fica impressionado com você? Sim, todo mundo fica impressionado comigo. E qual é o seu segredo, arqueiro? E ele dizia, é muito simples, eu primeiro atiro a flecha para depois desenhar o alvo. Então, ou seja, é o que aparece aqui. A maioria dos líderes religiosos primeiro atira a flecha para depois desenhar o alvo. Tá? Isso é exegese. Tá? Exegese é, deixa eu ver o que o texto fala. A partir do que o texto fala, eu vou entender e tentar derivar uma prática, uma doutrina, um entendimento. Tá? Mas a maioria faz o seguinte, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma prática, deixa eu tentar encontrar um texto na Bíblia para poder justificar isso. Tá? Se você quer ler a Bíblia e decifrá-la, a primeira coisa que você precisa fazer é se abrir para
entender a partir da leitura. E a maioria das pessoas não faz isso, né? São os macaquinhos aqui. Não vi, né? Não ouvi, não vi, não falei, né? Por quê? Aonde que as pessoas erram? Tem até muita gente que acerta na pergunta, mas erra na resposta. O que eu quero dizer com isso? A pessoa pensa assim, né? Por exemplo, vamos falar das seitas religiosas que tem por aí, tá? A seita da Vó Rosa. Vamos usar o exemplo da Vó Rosa. Vem uma pessoa e, de repente, tem um vizinho. E aí pergunta, mas de que igreja você é? Eu sou da igreja da Vó Rosa. Ah, é? Me conta, né? Então, como é que é isso? Aí a pessoa vira e fala assim, a minha vida inteira eu achava que tinha alguma incoerência na igreja que eu ia. A pessoa fala isso. Aí você já começa a se oriçar, né? Puxa, eu também sinto isso, né? Eu também sinto que tem alguma coisa que não me contam. Tem alguma coisa que não bate. Aí ele fala, eu encontrei a verdade na Vó Rosa, né? Aí pronto, né? Você fala, é tudo que eu queria. E aí você cai de cabeça na igreja da Vó Rosa, tá? Por que você cai de cabeça na igreja da Vó Rosa? Porque a pergunta parecia estar certa, mas a resposta não era a resposta certa, tá? Então, as pessoas chegam e falam assim, não é o domingo, é o sábado. Aí você, né? Opa, então é o sábado. Aí você monta a tua vida, né, para você ir para o sábado. Legal, fui para o sábado, bacana, tô feliz. Aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Mas pera lá, se já me enganaram com relação ao domingo, né? O que me impede de ser enganado com relação ao sábado? Você está com aquela pulguinha atrás da orelha. Aí vem o cidadão e fala para você, não é o sábado, é o sábado lunar. Né? É o sábado lunar. Aí, o que acontece? Você vai lá, né, e ouve falar do sábado lunar e você acha lindo. Né? Por quê? Porque você estava com aquela sensação de que você estava sendo enganado. Daqui a pouco alguém vai convencer você que o sábado lunar tem erros. E aí eu já vi dissidência do sábado lunar, dizendo, não é assim que se conta o sábado lunar, é assado. E aí vai. E isso se torna um buraco sem fim. Por quê? Porque ao invés de você tentar ler o que dizem as Escrituras, você ouve uma doutrina, parece certo e você mergulha. Tá? Então, você tem que apagar a doutrina da cabeça se você quer entender a verdade. E para isso eu preciso mostrar para vocês, tá? Eu preciso mostrar para vocês uma coisa, né, que é bastante simples, né, de entender, de perceber, mas evidentemente, né, existe por parte da maioria das pessoas, vamos dizer assim, um certo desconforto, né, com isso que eu vou mostrar aqui. Na realidade, até ficou num outro slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui recuperar esse slide aqui para vocês. Pessoal, desculpa. Estão me ouvindo? Desculpa, é que o que aconteceu? Esse meu notebook ele está bem velhinho. Eu ainda não consegui recurso para substituir, né, o meu notebook. Então, o que acontece? A bateria já não segura mais carga. E eu achei que eu tinha ligado ele na tomada, mas ficou mal encaixado. Aí acabou a energia dele. Tá? Mas foi isso, por isso que caiu aqui. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Imagina que eu chegue para vocês, tá? E digo o seguinte, olha, é proibido a mulher tomar anestesia para ter parto. Aí a pessoa fala assim, mas como assim? Não, é proibido. O Eterno não quer que a mulher tome anestesia para fazer um parto. Tá? Aí você vai olhar, né, e ele fala assim, mas isso está onde? Né? A pessoa fala, mas isso está onde? Aí a pessoa fala, não, isso está na Bíblia. Está na Bíblia? Sim, está lá em Gênesis 3,16. Aí você vai olhar Gênesis 3,16 e a mulher disse,
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí a pessoa lê isso e fala, puxa, não é que é verdade? É proibido que as pessoas, as mulheres, né, tomem anestesia. De fato é proibido, porque está dizendo que a dor do parto ia ser multiplicada. Só que, qual é o problema disso? Você já partiu da doutrina e procurou a justificativa. E aí você pode justificar o que você quiser. Tá? O que você quiser, você consegue justificar. Só que, se você olha o texto, você vê que aquilo não é um mandamento. A mulher já sente dor de parto. Aquele versículo está falando para trás, não está falando para frente. Está falando do porquê que a mulher tem dor. Não está falando que é mandamento a mulher ter dor. Claro, tem outras coisas também, né, maneiras de entender isso, literal, não literal. Não estou querendo entrar nesse mérito aqui porque não é uma aula de Gênesis, tá? Mas é uma aula para mostrar o quê? Justamente que se alguém quer enganar você, a pessoa engana você. Né? É parte de doutrina, e às vezes até são doutrinas cruéis, como a Glória falou. Tem seita, tá? E essas seitas eu não respeito, tá? Digo para vocês, eu respeito todas as religiões, menos aquelas que ferem o mínimo dos direitos humanos. Por exemplo, não respeito gente que acredita que doar sangue é pecado. Desculpa, não respeito. Por quê? Porque essas pessoas estão matando gente por aí. Né? A fé delas leva elas a matarem pessoas por conta de um entendimento completamente equivocado do que é nefesh. Ah, mas nefesh é alma. Né? E a alma está no sangue. Só que a Bíblia fala que a alma está no trabalho, que a alma está no sangue, que a alma está nas emoções, que a alma está no apetite. Ou seja, a alma está em tudo. Né? E não é a alma no sentido espírita, tá? É a alma no sentido de vivacidade, né? De vitalidade. É esse o sentido de nefesh. Tá? Então, muito complicado isso. Tá? Então, aí o que acontece? A pessoa partiu de uma doutrina e já vai justificar. Tá? Bom, então, o primeiro segredo, na realidade, é esse. Para você desvendar o mistério da Bíblia, vamos dizer assim, tá? Você precisa ler sem objetivo pré-definido de chegar na doutrina A, na doutrina B ou na doutrina C. Se você já tem o caso e você já tem a conclusão, é muito fácil você chegar à premissa. Eu me lembro de uma supervisora, tá, minha, que ela estava fazendo um doutorado em psicologia, e essa supervisora, que era psicanalista também, ela virou e falou que ela foi ter uma aula de estatística. Aí tudo bem, foi ter aula de estatística. Chegou lá, né, o matemático lá para falar com ela e falou assim, não, o que você quer provar? Aí ela falou, não, eu estou estudando para ver se, sei lá, álcool, né, tem efeito sobre, vamos dizer assim, a escolha da carreira da pessoa. Aí o matemático falou, não, você não entendeu. O que você quer provar? Você quer provar que é falso ou que é verdadeiro? Ela falou, como assim? Aí ele falou, não, se você quiser provar que é verdadeiro, a gente vai montar os cálculos de maneira a tua conclusão ser verdadeira. Se você quer provar que é falso, então a gente vai arrumar os cálculos de maneira que dê falso. Olha o que esse homem disse. Ela veio chocada, veio contar. Tá? Se as pessoas fazem isso até com saúde mental, que é uma coisa gravíssima, seríssima, pode causar morte das pessoas, tá? Imagina religião. Tá? Então, a maioria das vezes, o primeiro problema é esse. Vamos falar do segundo segredo para você decifrar as escrituras. Esse primeiro, vocês entenderam por que ele não é divulgado. Né? Porque se você divulgar, cai por terra 99% das religiões. E não estou falando de cristianismo não, viu? Porque tem gente que é arrogante e acha que toda vez que a gente critica alguma coisa aqui é criticar cristianismo. Já vou logo com a voadora no peito desses daí. Eu estou criticando fatos, não estou criticando denominações. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Está cheio de judeu por aí fazendo isso. Gente pilantra
você vai encontrar em todas as religiões. Religião não é universal, mas pilantragem é, tá? Então, não, assim, eu conheço gente, vou dizer uma coisa para você, gente que por aí é adorado, idolatrado, líderes, né, que são populares, famosos até na internet, que o cara chega para mim e fala assim, rindo, né? Shaul, eu sou ateu, tá? Teve um camarada aí que, né, hoje em dia se apresenta como rabino, que é uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás, né? Tive amizade muitos anos atrás. E ele me convidou um dia para comer costelinha de porco, né? Então, o cidadão que se apresenta como rabino, já se apresentava como rabino naquela época, fuma maconha, come, né, costelinha de porco. Me lembro, né, de que ele também de dar em cima de um monte de mulher, levar a mulher para casa dele. Então, assim, tá? Muito cuidado com isso, tá? A questão não é cristianismo, judaísmo, né, vorrosianismo. A questão é pessoas, tá? Pilantragem, medo de perder o rebanho, essas coisas, tá? Bom, então, segundo segredo, ninguém te conta isso. Por quê? Porque se te contar isso, a pessoa também perde a chance de te enrolar, tá? Eu me lembro, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Shaul, Maomé é profetizado pela Bíblia. Aí eu olhei e falei, né? Eu parei e pensei, caramba, eu já devo ter lido a Bíblia inteira, acho que umas, sei lá, 50 vezes, 100 vezes, difícil até de mensurar, né? Leio a Bíblia todos os dias, então, né? E leio bastante, então, assim, né? E aí? Não, tá aqui, ó, né? E aí falou, não, tá aqui nesse trecho de Cantares. Aí você olha, né? Porque fala de desejável, alguma coisa assim, eles interpretam, né? Porque Mahmud ou Mohamed, sei lá, significa desejável, algo do gênero em árabe. Aí eles encontram uma palavra cognata no hebraico e diz que Maomé é profetizado no livro de Cantares. Então, olha só, antes de qualquer coisa, se é o livro de Cantares, aquilo ali é uma poesia, não é uma profecia. Então você tem que desconfiar quando alguém vem com profecia no livro de Cantares. Tá? Então, por quê? Porque o livro de Cantares não é um livro profético. É muito simples. Tá? Salmo. O pessoal adora ver profecia em salmo. Normalmente, se alguém está vendo profecia até em salmo, é sinal de que o argumento está fraco. Porque se o argumento fosse forte, a pessoa ia nos profetas. Tá? Aí diz assim, ó, ao mestre de canto, repara, tá? É ao mestre de canto, não é ao mestre dos magos, é ao mestre de canto. Salmo de Davi, tá? Mismor, né, vem da mesma raiz que a gente chama, né, que a gente fala zemirá, que é uma melodia, tá? É uma poesia melódica. Então, poesia melódica de Davi, tá? Olha o que está dizendo no começo, tá? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, tá? Ele mandou isso daí para o mestre de canto. Ou seja, quem era o mestre de canto? Você tinha dentre os oficiais do rei, né, no palácio, uma equipe de música. No templo, a mesma coisa. Você tinha pessoas que cuidavam da música, como em qualquer religião hoje em dia. Tá? Essas pessoas, era o regente, exatamente, Rodrigo. Tá? Era o regente. Aí o cara vai lá, fez a profecia, assinou, a poesia, assinou, e aí cidadão vem dizer que é profecia. Tá bom, você quando vai estudar, né, você quando vai olhar fenômenos, né, vamos dizer assim, você vai falar, não, Donald Trump foi previsto, né, por Carlos Drummond de Andrade, né? Você vai abrir uma poesia de Carlos Drummond de Andrade e vai procurar lá profecia? Não vai. Se alguém fizer isso, você vai chamar a pessoa, né, de ingênuo se você estiver sendo educado, né? Agora, aí fazem isso na Bíblia e todo mundo engole, tá? Repara, ao mestre
de canto, Salmo de Davi. Isso aqui é uma música, isso aqui é um poema melódico, não é profecia, tá? Então, antes de qualquer coisa, esse é o objetivo do texto, tá? Porque se você lê fora do objetivo do texto, você pode ler qualquer coisa. Eu tinha um amigo, tenho, aliás, né, um amigo, que ele me contou uma coisa muito engraçada que aconteceu com ele. Ele era adolescente. Foi até um padre que teve que acalmar ele. Ele estava mal, estava triste, estava chateado. E ele resolveu fazer bibliomancia. O que é bibliomancia? É um tipo de adivinhação que você abre a Bíblia num dado trecho e aí onde bateu, você vai lá ler e você entende que aquilo é algo para você, né? As pessoas já... Pode perceber que as pessoas já abrem no meio, né? Ninguém abre a Bíblia no cantinho. Sabe por que as pessoas já abrem no meio? Porque todo mundo sabe que no meio está Salmos, né? E aí, então, não, eu estou angustiado, tu me darás a vitória. A pessoa fica feliz da vida achando que é profecia para ela. Só que esse meu amigo, ele foi fazer isso uma vez e o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Caiu assim, né? Porque te abomino, eis que te ferirei, né, com feridas de morte. Uma coisa assim, né? Era um trecho dos profetas que era falando da infidelidade de um povo, ou era Israel, ou era uma nação vizinha, e falando então que por causa disso aquele povo seria destruído. Aí esse meu colega, ele abriu, ele começou a chorar, ele falou, caramba, Deus me odeia. E ele chorava, ele ficou louco da vida. Ele só foi acalmar depois que ele foi a um padre que olhou e falou, não, né, deu risada, falou, não é bem assim, né, calma, tá? Mas olha onde a coisa chega, né? Ele falou, Deus me odeia, né? Por quê? Porque a Bíblia não foi feita para praticar bibliomancia, tá? Se você pegar, a bibliomancia não é feito só com Bíblia, né? É feito também com outros tipos de literatura por aí. Tem até seita judaica, né, que já está muito mais para magia negra do que para judaísmo, que faz bibliomancia, tá? Mas assim, você pode perceber, normalmente livro usado para bibliomancia é sempre mensagem bonitinha, é sempre mensagem melosinha, ou então assim, cuidado com o teu vizinho, não é cuidado com você, é cuidado com o teu vizinho, né? Nunca tem assim, né? Num livro desses, né, que as pessoas abrem né, para olhar, e alguma coisa, né? Nunca tem assim, seu safado, salafrário, sem vergonha, toma vergonha nessa sua fuça, né? Não tem isso, né? Tem só essas frases feitas, tá? Então, cuidado. Vamos entender os 5 tipos de texto existentes na Bíblia. Quais são? Primeiro, texto narrativo. O objetivo de um texto narrativo é dar um pano de fundo histórico, tá? Dar um pano de fundo histórico ou alegórico, né, se for uma alegoria, para transmitir um ensinamento, tá? Quando você olha para a narrativa bíblica, por exemplo, os livros da Torá a partir de Êxodo, tá? Os livros os livros de Josué, de Juízes, tá? Você vai olhar e você vai ver que eles têm um objetivo, tá? É uma narrativa que tem um objetivo. Geralmente esse objetivo vai ser contextualizar alguma coisa, tá? Vai ser contextualizar que alguma coisa aconteceu com o povo de Israel, seja boa ou ruim. Às vezes, né, você vai contextualizar algo que depois vai vir no livro dos profetas. Por exemplo, né, você ler as narrativas históricas é sempre muito bom, né, antes de você ler, por exemplo, os profetas. Nesse ponto até, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até prefiro, em termos de organização, eu até prefiro a organização que é hoje adotada na maioria das Bíblias cristãs, que era uma organização lá atrás. Também já teve judeus que adotaram ela. Por quê? Porque você acaba nessa organização
lendo primeiro os livros históricos, para depois você ler os profetas. Tá? Na Bíblia judaica, normalmente você lê primeiro os profetas para depois ler a narrativa histórica. Tá? O ideal, na verdade, seria intercalar. Tá? Por exemplo, o livro de Oséias, ele é toda uma narrativa para o quê? Para o reino do norte, para o exílio, para o cativeiro assírio, que veio primeiro. Né? Tiveram 2 cativeiros nos tempos bíblicos do povo de Israel. Um do reino aliás, 3, né, se você contar o Egito, mas aí era antes do povo de Israel virar nação, ele virou nação no Egito. Depois você teve o exílio do reino do norte, as tribos do norte, né, que foram para a Assíria e dali se dispersaram, e o exílio do reino do sul, que foi a Babilônia, que é o mais conhecido. Tá? O livro de Oséias trata essencialmente do reino do norte, e ele é um período em que o reino do norte já tinha sido exilado. Tá? Bom, então é isso aí. Leis. O objetivo é dar uma ordem. Tá? A gente vai falar mais sobre como contextualizar leis, mas aí é muito claro. Né? Falou o Eterno a Moisés e disse. Né? Então, trareis os dízimos à minha casa, por exemplo. Né? Vamos dizer, é uma ordem. Tá? Aliás, o dízimo é um assunto muito controverso, muito polêmico. Na verdade, não era para ser, mas é de muito interesse aí dos líderes religiosos, então ninguém mexe muito, né, nesse tema. Bom, poesias. Tá? O objetivo é louvor, alegria, tristeza ou um pedido ao Criador. Esse é o objetivo. Tá? Então, você vai olhar um salmo, o salmo ele é uma poesia, ele vai falar de algo que é um louvor, uma alegria, né? O salmista está triste, está feliz, está esperançoso, está desanimado, tá? Ou ele está pedindo algo para o Criador, é um pedido, às vezes até angustiante, tá? Isso são as poesias. E às vezes até a gente percebe que os exegetas ficaram tão desconfortáveis que precisaram mudar um pouco a coisa, né? Por exemplo, o livro de Cantares fala de sexo, não fala de Israel e o Eterno. Não é uma metáfora para Israel e o Eterno. É um livro sobre a beleza do relacionamento humano, inclusive tal como ela é traduzida no relacionamento carnal, no relacionamento físico. Por quê? Porque não é pecado. Não é pecado. A relação sexual não é pecado. Quem demonizou a relação sexual foi a Igreja Católica depois. Tá? Mas o amor entre homem e mulher é belo, é bonito. Né? Entre duas pessoas, né, vamos dizer assim, né, que estejam num relacionamento é algo saudável, belo, não há problema nenhum. Tá? Agora, como depois ficou meio embaraçoso, aí todo mundo resolveu interpretar, né? Mas olha bem para isso. Será que é isso mesmo? Por que não tem nada no texto dizendo que é Israel e o Eterno? Resposta óbvia. Porque não é Israel e o Eterno. Se fosse, tinha dito, tá? Evidentemente, eu não vou entrar nessa pergunta, tá? Perguntas que não tenham a ver com esse tema, né, com o tema da aula de hoje, eu não vou entrar aqui. Ainda mais uma pergunta polêmica como essa, tá? Bom, então vamos lá. Não que eu não possa responder, aliás, eu já respondi num áudio, tá? Mas porque não dá, né? Senão a gente não consegue fechar o tema aqui. Livros de sabedoria é ensinar como viver bem. Tá? O livro, na minha opinião, o melhor livro da Bíblia. Tá? Se você pegar e falar, Shaul, qual é o livro que você mais gosta? Qual é o livro que você acha, assim, fabuloso? Provérbios, Mishlei. Espetacular. Espetacular. Né? Por quê? Tem tudo ali que você precisa para viver uma vida boa. Tá? Mas a maioria das pessoas ignora. Sabe por quê que as pessoas ignoram? Porque é muito mais difícil você mudar a sua forma de viver do que é você colocar uma kippá na cabeça. Teve uma pessoa que chegou para mim toda animada no YouTube, né? Levou a voadora, né?
que virou para mim e falou assim, Shaul, eu já comprei a minha kippah, eu comprei a Torá da Sefer, eu coloquei o talit, né? Já estou providenciando o tefilim, né? Já arrumei um sidur. Você acha que eu estou no caminho certo? Né? A pessoa queria ouvir um muito bem, né? Bem, né? Assim, queria ganhar um 10, né? Aí eu virei e falei, tá tudo errado. Eu sou chato, né? Tá tudo errado. Porque seguir judaísmo não é isso. Isso é a cereja do sundae. Isso não é o sundae, tá? Quando você fala de viver Torá, de viver judaísmo, a essência da coisa é você não fazer o que você bem entende e modificar o seu caráter. Essa é a essência da Torá. O resto, pessoal, é para ajudar você. É para ajudar você a entrar num estado de espírito em que você consiga expressar a sua espiritualidade. Mas não é a essência da Torá. Isso os sábios já diziam 80 milhões de anos atrás. Tá certo? Mas é o que mais as pessoas fazem. Aí o cidadão, às vezes, pega a Torá, né? O cidadão já era um mala sem alça, né? Já era uma pessoa horrível, daquelas que enche a paciência do alheio, julga todo mundo, só faz fofoca o tempo inteiro, é agressivo nas palavras, puxa saco, né, de líderes religiosos, etc. Aí vai para a Torá, aí que o cidadão se acha, né, o último pacote de bolacha kasher no Negev. Né? Aí a pessoa fica, né, assim, se acha o máximo. Né? E a vida da pessoa é um lixo. O comportamento da pessoa é um lixo. Ela não mudou nada dentro dela. Internamente ela não mudou nada. De que adianta? Né? Por isso os sábios dizem, né, Derech Eretz, né, o caminho da terra, quer dizer, a cordialidade, a amabilidade, os valores que te fazem uma boa pessoa precedem Derech Torá, precedem o caminho da Torá. A Torá é uma lente de aumento. Se o que está escrito embaixo, né, se você colocar, na verdade, um retrato embaixo e o retrato for bonito, a lente de aumento, você vai ver aquele retrato em detalhe, né, vai ver uma grande riqueza naqueles detalhes. Isso é o justo com a Torá. Agora, se coloca a lente de aumento em cima de um garrancho horroroso, ela vai mostrar que o desenho é mais feio ainda. Isso é a Torá na vida de uma pessoa iníqua, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, assim, sabedoria ensina como viver bem. E a maioria das pessoas ignora. Por quê? É muito mais difícil seguir Provérbios do que seguir Levítico. Vamos combinar, né? Muito mais fácil você chegar para o teu chefe e falar, viu, chefe, olha, dia 25 de setembro eu não vou vir trabalhar, você desconta nas minhas férias, eu não vou vir trabalhar porque é uma festividade bíblica, tá bom? Aí a pessoa se sente o máximo, né? Agradei ao Senhor. Tá bom, ok, mas isso é a cereja do sundae. Que bom que o seu sundae tem cereja, mas de que adianta, né, você fazer um sundae de jiló e colocar uma cereja em cima? Não adianta nada, tá? Então, tem que cuidar do interno primeiro. E a profecia? O objetivo da profecia é ser uma exortação, tá? Navi, que é traduzido como profeta, a melhor tradução para Navi não é profeta, né? E sim, no português de hoje, porta-voz, tá? Então, por isso até que a gente não fala que Daniel foi um profeta. Não é que Daniel não teve visões, ele teve, mas ele não teve uma palavra de exortação dada ao profeta, né, dada a ele, para transmitir para os outros naquele livro. Pode ser que ele até fosse um profeta, mas o livro de Daniel não é profético, porque profecia no hebraico tem esse sentido de um porta-voz do Eterno para exortar o povo. Não quer dizer que Daniel não seja importante, que Daniel não seja divino, que Daniel não seja santo, que Daniel não seja importante para o povo judeu ou canônico. É, todas essas coisas. Mas não tem uma exortação ali, faça isso, isso, isso. Tá? Então, profecia é isso. O objetivo da profecia não é revelar para você quando é que vai cair as torres gêmeas. O objetivo da profecia é te alertar que se você andar fora da linha, você vai escorregar no tomate. Esse é o objetivo das profecias. Só que as pessoas querem fazer o que elas querem com a profecia.
elas adoram achar que viram alguma coisa fantástica, extraordinária, né? E aí vem de livro. Então tá cheio de gente falando isso, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui muito claro, tá? Quem já ouviu falar, né, ou gosta dos códigos da Bíblia? Quem? Quem já ouviu falar dos códigos da Bíblia, né, e já viu essas coisas todas, né, vamos dizer assim, e gosta disso? Ó, vou mostrar para vocês então duas coisas aqui, ó, tá? Você sabe como é que é calculado o código da Bíblia? É assim, você pega e pula um número X de caracteres, por exemplo, vou ler a Bíblia de 13 em 13 caracteres. E aí você pega, monta aquela planilha e sai brincando de caça-palavra, tá? Assim, é muito ridículo o negócio, mas vendeu o livro feito água, tá? Por quê? Olha isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Presta atenção. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é um exemplo de código da Bíblia, tá? Tá aqui, ó. Holocausto atômico em 5.766, que era o ano de 2006. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Tá? 10 anos atrás, né? Você explodiu? Você está no mundo vindouro? Ou você continua sofrendo, né, a mesma coisa? Tá? Então, assim, código da Bíblia, pessoal, né, é palhaçada. Tá? Já fizeram a mesma coisa com qualquer livro grande, Moby Dick, né, e outros livros grandes, o Conde de Monte Cristo. Tá? Quer ver outra coisa? Começou um pessoal a dizer que o mundo ia acabar porque achou fim do mundo no código da Bíblia, tá? Dizendo que ia ser 5 de setembro de 2013. Tá? Então, olha isso. Tá? Olha que coisa, né? Quer dizer, você explodiu em 2006, você foi arrebatado em 2013, então vamos parar de brincadeira com a Bíblia, tá? Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Entenda bem o que é. O objetivo da profecia não é aguçar a sua curiosidade sobre o porvir. A Bíblia até fala um pouquinho, mas fala pouco. O objetivo principal dos profetas era dizer para o povo voltar a andar nos caminhos do Criador. Tá? Muito bem. E outra coisa importante, quando a gente fala sobre a função do texto na Bíblia, além de você entender isso aqui, que isso aqui são os livros, né? Quais são os livros e o que os livros fazem, tá? Se você quer criar doutrina, a coisa mais fácil é você pegar sabedoria e transformar em narrativa. É você pegar, né, poesia e transformar em lei. É você brincar com isso aqui. Os líderes religiosos brincam o tempo inteiro com isso, mudando a função do texto. E aí você prova que a Vó Rosa é o Espírito Santo, que inclusive é o que diz a Igreja da Vó Rosa, que a Vó Rosa é o Espírito Santo. E eles acham isso na Bíblia. Não me pergunte como, até porque, né, tem nem utilidade me perguntar como, tá? Mas os líderes religiosos... Só que eu não estou falando só para, né, vamos dizer assim, né, para chamar atenção. Eu estou falando isso para você ter cuidado de ter certeza que quando alguém está falando uma coisa dessas, está, né, distorcendo o sentido da coisa, tá? Muito bem. Então, a Bíblia, ela é riquíssima. Ela é riquíssima em função do texto, né, vamos dizer assim, mas muito além daquilo que as pessoas imaginam, tá? A Bíblia, ela tem poesia, ela tem sarcasmo e ela tem alfinetada. E nós vamos olhar um pouquinho disso, tá? Por exemplo, tem gente que acha que o Éden é literal. Os nossos sábios já diziam
há 1500 anos, pelo menos, que o Éden não é literal. Tá? E se você olha a estrutura do Éden, está cheio de jogo de palavras. Por exemplo, né, isso aqui é uma coisa que eu sempre mostro. Tá? Até duplicou aqui, tá? Não são dois, é um só. Então, é dito, a serpente era mais astuta. E aí a Torá usa a palavra arum, tá? Que todas as alimárias, né, do campo, acho que essa tradução não está boa, então, todos esses animais do campo que o Eterno Senhor, né, o Senhor Eterno tinha feito. Aí você olha para Gênesis 2:25 e ambos estavam nus. É como termina lá o capítulo 2. O capítulo 3 começa com isso. O 2 termina com e ambos estavam nus, arumim, que é o plural, né, de arum, tá? Homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Pera lá, se você tem esse versículo antes desse aqui, é sinal de que isso aqui é uma poesia, é um jogo de palavras, tá? Por exemplo, quando a Bíblia fala que o Eterno confundiu as línguas na Torre de Babel, tá? Eles estão fazendo, isso é uma brincadeira, tá? Vamos dizer assim, né? É um sarcasmo, é uma alfinetada na Babilônia. Por quê? Né? Porque no hebraico, né, Babal seria uma confusão. Ok? Por isso que é dito que o Eterno confundiu as línguas. Mas é óbvio que a Torá fala, e foi dado esse nome porque ali o Eterno confundiu a língua. Não, a Torá não está sendo literal. O nome Babilônia vem de Bab, que é portão, e Lu, que é divindade. Tá? Então, é o portão da divindade. Por quê? Porque era uma cidade muito rica, era a capital, né, de um reino, tá? E era o centro religioso. Então, as pessoas achavam que ali era o portão dos deuses. Daí vem o nome Babilônia. E a Torá sabe disso. Quando a Torá fala que o nome é por causa da confusão, a Torá está dando uma cutucada na Babilônia. A Torá não está tentando ser literal. Aí vem o cidadão que não entende o texto e que acha que tudo que está na Bíblia é literal e fala assim, não, pera lá. Então, os arqueólogos estão errados. Né? Então, a ciência, né, a história, a arqueologia estão erradas, porque a Torá falou uma coisa e a ciência e a arqueologia, a história dizem outra. Tá? Ou então vem o ateu. Né? Normalmente ateu é aquela pessoa raivosa e ignorante que não entende nada de Bíblia. Né? E fala, não, olha aqui, ó, fala o contrário, olha, é Bab e Lu, então a Bíblia está errada. Não é que a Bíblia está errada, a Bíblia não está errada, só que a Bíblia não foi escrita com o objetivo de dar a etimologia de uma palavra estrangeira. Tá? Então, o objetivo da Bíblia aqui era cutucar, era dar aquela alfinetada, tá? Na Babilônia. Por quê? Porque tinha muito israelita que ainda achava, né, ainda tinha laços parentais com os sumérios, né, com a região ali da Babilônia, né, e achavam o máximo, era o Egito e a Babilônia, duas potências. Tá? Bom, também tem sarcasmo na Bíblia, tá? Olha Daniel 3, 2 e 3, tá? Olha o que Daniel vai escrever. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. A consagração que o rei Nabucodonosor, da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Por que está fazendo isso? Né? Está repetindo. Aliás, até repete também a estátua. Tá? Quando repete a estátua, tá? Repetição em texto bíblico é ênfase. Se uma coisa é repetida 2 vezes, tá? Normalmente é uma ênfase. 3 vezes já é uma super ênfase, é um superlativo. Tá? Por isso que é dito do Eterno santo, santo, santo. Tá? Ele 3 vezes dito que é santo, né? Quer dizer, ele é totalmente santo. E o que é santo?
é diferente, separado, distinto. Ou seja, quando fala santo, santo, santo é o eterno, está dizendo o eterno não se parece com nenhuma divindade politeísta. É esse o sentido. Tá? Aqui, olha só, isso é comum na Bíblia? Você ter todos os cargos citados assim, em sequência? É comum esse tipo de frase na Bíblia? Vocês já viram muitas frases assim, que falam os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias? Não, não é comum. Isso aqui, Daniel está tirando um barato com a cara de Nabucodonosor. Está dizendo, Nabucodonosor se achava o máximo. Olha aí, ó, olha quem que ele chamou, esse poço de arrogância. Tá? Ó, ele fez essa estátua, se achou o máximo, né? E fez isso, tá? Então o livro de Daniel aqui está sendo sarcástico. Percebe? Ok? Está pegando um fato, né, e está debochando do fato. Ok? Entenderam? Da mesma maneira, quando fala, né, do profeta, que os jovens, não são crianças, na verdade, são jovens, que debocham dos profetas, aí vem um urso e come. Né? Aí você olha e fala, nossa, né? Que Deus mau. Não, não é isso. Né? Não é isso. Né? Assim, o deboche que eles fizeram sobre o profeta era assim, olha, né? Você, o seu Deus, não é nada, ó, você é careca. Né? Assim, e aí o que acontece? Logo depois eles foram devorados. E aí a pessoa que estava escrevendo o texto, né, quis mostrar isso. Cadê o Deus deles? Né? Eles debocharam do nosso, mas aqui, ó, né, o Deus deles não socorreu eles com o urso. Tá? Então, assim, tá cheio de coisa desse tipo na Bíblia. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Aí todo mundo acha que isso é literal. Tá? O profeta Jonas, Emanuel, eu diria o seguinte para você. Ó. Tá? Normalmente, um texto histórico, vou até escrever aqui, ó, texto total, né, ou parcialmente histórico, tá? Você vai ter nome da pessoa, data e região, normalmente. Tá? Se você não tem nome, data e região, tá? Você pode ter certeza que o texto é, né, uma parábola. Tá? Pode ter certeza. Tá? Que aqui o texto é uma parábola. O livro de Jonas, ele acontece isso, ele não é localizado. Tá? O livro de Jó são parábolas, não são textos literais. Como que a gente sabe? O livro de Jó, Jó era quem? Né? É aquele famoso, né? Você é o famoso quem mesmo? Né? Assim, ele era filho de quem, Jó? Você sempre tem a referência a quem a pessoa era filho. Linhagem era uma coisa importante para os semitas. Tá? Quem era Jó? Ninguém sabe. Aonde viveu Jó? Ninguém sabe. De que povo era Jó? Ninguém sabe. Que ano que Jó viveu? Ninguém sabe. Ou seja, é uma história? É uma narrativa histórica? É óbvio que não. Basta você olhar os outros textos da Bíblia para você perceber a diferença. Textos históricos são identificados. Se Jó não é identificado, você não sabe quem é, onde foi, que data foi, é porque o texto não é literal. Aí você vai olhar para Jó cheio de linguagem poética. Tá? Então Jó é uma parábola, assim como Jonas. Tá? Isso não faz do texto menos importante. Parábolas são tão, né, santas quanto. São ensinamentos divinos. Agora, são ensinamentos divinos feitos em cima de parábola. Qual o problema? Tá? Vamos ver isso aqui também. Ó. Gênesis 19, 35 a 38. Quem é que lia Gênesis? Quando Gênesis foi escrito, para quem Gênesis foi escrito? Para quem? Quem é que escreveu Gênesis? Foi Moisés, né? Moshe. Alguns falam que pode ter sido Josué como escriba de Moisés, ok? Mas é essencialmente ali, aquele período no deserto, tá? Muito bem. Período no deserto, tá? Foi escrito para os israelitas no deserto, tá? Então vamos ler isso aqui.
e deram de beber a seu pai, falando de Ló, também naquela noite. E levantou-se a menor e se deitou com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Isso aqui, na cultura semita, era, vamos dizer, na cultura bíblica, é aceitável isso? Quer dizer, as filhas vão lá, deixam o pai bêbado e aí vão, né, ter relações com o pai. Isso é bonito, né? É agradável? Não, não é. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Tá? Moav, né, que vem do pai. Tá? Então, pessoal, né, Ben-Ami, né, filho, salvo engano, acho que é filho do meu povo. Tá? Vejam vocês o seguinte, tá? Isso aqui, pessoal, por que está na Torá isso? O que Moisés está dizendo aqui para o povo? Como é que o povo israelita entenderia? Não se misture com os moabitas e os amonitas. Tá? Para dizer não se misture, o que a Torá fez? Falou, olha, eles são bastardos, eles são filhos de abominação, não se misture com eles. Não necessariamente essa história precisa ser literal. Nós é que temos o desejo pela literalidade. Tá? Os escritores da Bíblia não tinham preocupação com literalidade. Você tem, eu tenho, mas os escritores da Bíblia frequentemente contavam a história para transmitir uma mensagem. Isso a gente vê nos escritos extrabíblicos, nos escritos do Mar Morto. Tá? Histórias são contadas, são recontadas, de maneira a tentar mostrar alguma coisa, a tentar ensinar alguma coisa. Tá? Então, assim, qual é o objetivo aqui? Isso aqui, pessoal, isso aqui é um deboche dos moabitas e dos amonitas. Tá? Isso aqui é um deboche, isso aqui é uma alfinetada, é uma cutucada. Da mesma maneira que Daniel cutucou Nabucodonosor. Tá? Isso aqui é para mostrar, não se misture com essa gentalha. Né? Então, né, esse é o ensinamento aqui. Não se misture com essa gentalha. Ah, isso aqui foi literal? Né? Eles realmente são filhos de incesto? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Não importa. A preocupação semita não era com isso. Tá? Isso é você que quer saber. Você tem obsessão de saber o que é literal e o que não é. O semita da antiguidade não tinha essa obsessão pela literalidade. O semita da antiguidade tinha a obsessão por transmitir uma mensagem. E quando você está lidando com analfabetos ou pessoas de baixa escolaridade, você ensina através de histórias. Ficou claro? Tá? Como é que você faz para ensinar uma criança? Você ensina através de um conto. Tá? O Arlan está falando, como os povos eram muito próximos no sentido da distância, a possibilidade deles conhecerem a origem de todos os povos era bem possível. Olha, Arlan, aí é que está. Possível mas essa pergunta já tá indo por um caminho que não é o caminho melhor para você entender a Bíblia. Por quê? Você está tentando responder uma dúvida que a sua cultura ocidental coloca para você, que é, o texto é literal ou não é literal? Entende o que eu quero dizer? Tá? Eu não estou te diminuindo, não. Tá? Eu não estou te diminuindo, tá, Arlan? Todo mundo, eu passei por isso, todo mundo. Tá? Então, o semita não estava preocupado com isso. Então, não adianta você ficar caçando literalidade e metáfora. Tá?
você tem 3 tipos de texto na Bíblia, tá? 3 tipos de texto, que são uma parábola literal, tá? Aí você, perdão, a parábola não, uma história, né? Vamos chamar de narrativa histórica, tá? Você tem uma narrativa parcialmente histórica, tá? Você vai ter uma reinterpretação de folclore popular, tá? Você vai ter vamos dizer assim, né? Você vai ter também parábolas, tá? Então, quando a gente olha para isso, na Bíblia não é muito claro aonde começa um, termina o outro, tá? Exatamente o que a Angélice falou. O importante é a mensagem. Não interessa se a narrativa é histórica ou não, tá? Se você pegar 1 Macabeus, tá? Que é um livro, não é do cânone judaico, mas é um livro que fala sobre Hanukkah, compara com a Megilá de Hanukkah, né? Que é o texto que está lá no nosso site, judeu.org. Tá? Você vai ver na Megilá de Hanukkah, você vai ver que claramente o autor pegou 1 Macabeus, os fatos históricos, porque 1 Macabeus é bem histórico, né? Ele é meio um ponto fora da curva na literatura semita, porque ele é muito histórico. 1 Macabeus, 2 em diante já não é tanto, tá? Que não é o mesmo autor, na verdade, né? E aí, quem escreveu a Megilá de Hanukkah pegou 1 Macabeus e contou de uma maneira mais floreada para transmitir uma mensagem e para ser um texto litúrgico. O livro de Ruth, ele é contado com que objetivo? Quem sabe? O livro de Ruth, qual é o objetivo do livro de Ruth? Qual é o objetivo? O que vocês acham? Vamos lá, eu falei, a gente tem que chutar o castelo e reconstruir. Qual é o objetivo do livro de Ruth? Preocupação com viúva. Tá, vamos olhar o texto. Exortação, já? Ok, pode ser. Tá? Igualdade das mulheres. Vamos lá. O texto começa com uma mulher. Olha, presta atenção. Tá errado, ó, tá errado. Lucas, Danilo, bola fora. Tá? Lucas, Danilo, Adecilde, bola fora. Tá? Começa com o quê? Começa com uma estrangeira. Tá? Eu pergunto para vocês, a estrangeira, né? Ruth era o quê? Era uma moabita. Moab era bem visto, acabamos de falar isso. Tá? Vou até abrir um outro quadrinho aqui, ó. Tá? Então, falar de Ruth. Ela era moabita, né? Moabita era bem visto. Tá? Muito bem. Além disso, obviamente, ela era estrangeira, né? Obviamente, tá? Estrangeiro na sociedade israelita era gente cheio da grana? Era gente importante? Sim ou não? De jeito nenhum, tá? Então, moabita já era mal visto. Estrangeira, de jeito nenhum. Sem filhos, tá? Ela era, aliás, antes de sem filho, vamos falar, mulher, tá? Mulher era bem visto na cultura semita. As mulheres eram super legais ali no Oriente Médio. O pessoal tratava super bem a mulher. Não, muito bem. Além de tudo, ela era viúva, tá? A viúva era aquela mulher que não tinha nem marido nem filho para sustentar, tá? Ok? Muito bem. Ela era desprezada ali, né? Ela era... Então, ela tinha terras? Tinha terra no nome dela ou alguma coisa assim? Então, ela não tinha terra, tá?
Ou seja, no começo do livro, ela era isso aqui, ó. Eu vou explicar para vocês o que ela era. Tá? Ruth era, né? Aliás, até isso aqui ainda é forte, né? Seria assim, né? Isso era o que a Ruth era, tá? A Ruth, não a Ruth mineira, tá? A Ruth do livro de Ruth. Ela era o vírus que infecta o parasita da mosca, do cocô, do cavalo do bandido, tá? Ruth não era nada. Ela não tinha porcaria nenhuma. Ela não era ninguém. Ela era o fundo do poço, tá? Então, o começo do livro, né, ela era o fundo do poço da sociedade, tá? Muito bem. Quando ela termina o livro, quem que ela passa a ser? Olha aí, ó. Antepassada dos maiores reis de Israel. Percebe? Então, assim, a Torá pega e ela mostra Israel, até aquele que você vai desprezar, para mim é importante. É uma exortação nesse sentido, né? O Yehudá estava correto, tá? É uma exortação, né? Mas é uma exortação assim. Para mim, eterno, isso tem muito valor. As pessoas têm muito valor, tá? Não importa, pessoal, se a história de Ruth era 100% literal, parcialmente literal, se detalhes foram contados de uma forma um pouco diferente, não era esse o espírito da coisa, tá? Não era esse. A questão é a mensagem e não a forma, tá? Então, assim, a cultura semita é a mensagem e não a forma, tá? A cultura ocidental se preocupa com a forma. E eu me incluo nisso também, tá? Eu me incluo nisso também. Eu também me pergunto, isso aqui é literal, não é? Né? Isso é um texto polêmico de propósito para cutucar uma nação vizinha, não é? Isso aqui aconteceu de verdade dessa maneira, tá? Eu muitas vezes me faço essa pergunta, tá? Mas eu sei no fundo que isso é a minha cultura ocidental, tá? Então, pessoal, não ocidentalize o texto, tá? Todos entenderam? Esse é o segundo e o grande segredo, tá? Não faça o texto dizer o que você quer que ele diga. Faça o texto falar por si mesmo, tá? Ok? Podemos continuar? Tá. Agora, vocês vão ter que tomar uma decisão, porque daqui para frente, tá? É ripa na chulipa. Então, você tem uma escolha. O que que você quer? Se você passar desse ponto, você vai sair da Matrix, tá? Isso pode ser doloroso, tá? Se você não quer, pare por aí. Eu vou pedir para vocês um minutinho aqui para eu poder fechar a porta. Só um segundo. Desculpem.
O gato entrou correndo aqui. O que foi? Vamos sair, vamos sair. Pronto. Então, pessoal, se você quer ficar na Matrix, não vá adiante, tá? Agora, terceiro segredo, a Bíblia não é palavra do Eterno. Como assim, Shaul, seu herege, como você fala isso? Vou repetir, a palavra do Eterno é quando o Eterno diz alguma coisa, tá? A Bíblia inteira não é palavra do Eterno. A Bíblia é palavra sobre o Eterno, tá? Sobre o Eterno. O que não quer dizer que ela não seja santa. Ela é santa, tá? Mas a Bíblia, o conceito da Bíblia ser palavra do Eterno é um conceito cristão, não é um conceito judaico, tá? Agora, isso não quer dizer que a Bíblia não seja santa ou que a Bíblia não seja verdadeira. Então, antes de você infartar, eu explico. A Bíblia é santa, a Bíblia é verdadeira, tá? Mas ela é mais palavra sobre o Eterno do que palavra do Eterno, tá? Por quê? Tanto é que no meio judaico, eles não têm todos os livros o mesmo peso, tá? Por exemplo, a Torá, as leis do Pentateuco, tá? As leis do Pentateuco, elas são o que a gente chama de revelação primária. Por que revelação primária? Porque foi dado a Moisés no monte e na frente do povo inteiro, tá? Então, se ela foi dada na frente do povo inteiro, isso significa que ela é uma revelação para lá de especial. Perceberam? Tá? Não, você não precisa de fé para acreditar em algo que você está vendo ali. O povo de Israel não precisava ter fé. O povo de Israel precisava deixar de malandragem. Eles estavam vendo, foi dado na frente de todo mundo, tá? Então, essa é a revelação primária. Ela foi dada a Moisés no monte, tá? Então, ela foi explícita, tá? Ok? Muito bem. O segundo tipo de texto é a revelação secundária, tá? O que é secundário? Não é que é pouco importante, mas é menos importante. Por quê? Porque ela depende da primeira, tá? Então, assim, eu só aceito como profeta uma pessoa que fale de acordo com a Torá. Percebe? Ok? Tá? Agora, e o que são, o que são os escritos? Tá? Os escritos, eles apoiam, vou até mudar a cor aqui, apoiam, as profecias, tá? Eles apoiam, eu não vou nem falar de profecia, tá? Vou falar de revelações, Porque muita gente confunde profecia com revelação. Se não tem exortação, se não é um alerta do Eterno, não é profecia, é revelação, tá? É que as pessoas usam como se fosse sinônimo, mas não é, tá? Muito bem. Então, isso aqui serve para apoiar isto, tá? E para apoiar isto aqui, ok? Então, não é a mesma coisa, tá? Ok? Então, quando a gente fala sobre a Bíblia, o que é palavra do Eterno e o que não é palavra do Eterno, tá? Vamos entender. Isso aqui é, vamos dizer assim, palavra explícita do Eterno, tá? Aqui, vamos dizer assim, é palavra, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer isso? Não é explícito, vamos dizer assim, Mas
vamos dizer, não tão explícita. Porque aqui você tem que confiar no profeta, tá? Tá? Ok? E aqui são textos sagrados, tá? Então, é assim que se divide a Bíblia. Tá? A palavra explícita... aliás, a gente pode dizer isso aqui, né? Gostei do que o Bruno falou. Palavra inspirada. Tá? Por quê? Porque aqui você tem que confiar no profeta. Aqui, os nossos pais não precisaram confiar em Moisés, né, nesse momento. O Eterno deu na frente de todo mundo. Tá? Agora, isso é a Torá. Os profetas, os textos proféticos, é palavra inspirada. Tá? Ou seja, você tem que confiar no profeta. Ah, Shaul, mas se eu tenho que confiar no profeta, não serve. Não, não é isso. É que aí você precisa adotar critérios que te permitam confiar no profeta. Tá? Se eu chego para vocês e falo, eu, o Senhor, vos fala, pera lá, Shaul, como é que você... Né? Como é que eu sei que você é profeta? Tá? Então, isso aqui é muito importante. Por que os líderes religiosos não ensinam isso? Por uma razão muito simples. Eles não querem que você duvide deles. Tá? Então, duvidar se uma mensagem veio mesmo do Eterno não é falta de fé. Faltou o aqui. Eu não sei por que ele não está acentuando. Mas tudo bem. Prudência. Agora foi, né? Acentuou aqui, só para me contrariar. Bom, ok? Então, isso aqui não é errado você fazer, tá? Só que você vai levar paulada se você fizer, porque as pessoas vão falar, como assim, né? Não duvideis do Eterno. Não, não é do Eterno. Isso aqui é diferente, tá? Isso aqui é diferente de saber que algo veio do Eterno e se recusar a ouvir. Tá? Então, até para ler os profetas tiveram que ser testados. Tá? Sim, houve mudança no aspecto cultural, com certeza houve. Tá? Inclusive, eu vou falar disso um pouquinho, tá, Arlan? Mas vejam vocês, quantas vezes pessoas que tentaram te escravizar disseram que você não podia duvidar do Eterno. Só que duvidar, né, que a Mariazinha está falando em nome do Eterno, não é duvidar do Eterno, é duvidar da Mariazinha. Você tem todo o direito de duvidar de um ser humano. Percebeu? Todos entenderam? Tá? Então, os profetas, por que esses livros foram escolhidos? Porque eles foram testados. Tá? O livro de Baruch não foi colocado na Bíblia. Né? Ou seja, o livro de Baruch foi retirado da Bíblia. Não tem nada a ver, não foi retirado da Bíblia. A Bíblia, não era fácil você escrever a Bíblia inteira. Tá? A Bíblia tinha um monte de manuscrito. E isso era copiado à mão, era difícil, era pesaroso, era complicado. Então, os profetas, os sacerdotes de Israel, né, a corte mosaica suprema, vamos dizer assim, né, a suprema corte mosaica, o Sanhedrin, escolheu a dedo obras que eles confiavam ou obras que agregassem alguma coisa. Tem livro que é lindo, mas não agrega nada, já é uma repetição de coisas que a gente já sabe. Tá? Então, para quê? Né? Só para perder espaço. Tá? Então, isso é muito importante de entender. Se você não entender isso, tá? Você não vai entender o resto. Por quê? Aonde que eu vou chegar com isso? Tá? Nós vamos chegar no quarto segredo. Tá? A Bíblia tem contradições. Pronto, né? Esse Shaul é herege mesmo, né? Não é assim. Eu não estou dizendo que isso é um problema. Não há problema nas contradições da Bíblia. Esse é o quarto segredo. E eu vou explicar para vocês por quê. Quantos segredos tem, Shaul? 12. Tá? Vai mudar totalmente a maneira de você ler a Bíblia. Tá? Primeiro exemplo de contradição. Tem erro de copista na Bíblia. Por exemplo, 1 Samuel 17,50 fala: assim venceu Davi o filisteu, falando de Golias, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. Né? E como não tinha espada na mão, aí fala que ele pegou a espada de Golias e foi lá e arrancou a cabeça do Golias.
né? Bem Game of Thrones. Aí, 2 Samuel 21:19 diz: E começando o combate contra os filisteus em Gob, Eucanã, filho de Oreguim, de Belém, matou Golias de Guete, que levava uma lança cujo cabo era como um cilindro de tecedor. Tá? Aqui não fala que Davi matou Golias. Aqui fala que Eucanã matou Golias. Tá? Mas olha 1 Crônicas 20, versículo 5. Houve ainda uma batalha com os filisteus, e Eucanã, filho de Jair, matou Lacmi, irmão de Golias, de Guete, que tinha uma lança cujo cabo parecia um cilindro de tecelões. Tá? Então, na verdade, tá? O que aconteceu? Tem um erro de copista aqui, ó, tá? Em 2 Samuel. Por quê? Porque 1 Crônicas e o próprio texto de 1 Samuel trazem uma outra informação. Tá? Então, aqui né, nesse texto aqui, tá? Matou Lacme, irmão de Golias. Ele foi direto do matou para o Golias. Percebeu? É um erro de copista. Tá? A Torá, pessoal, eles tinham muito mais cuidado para copiar do que os livros do Tanar. Tá? Não é de tradução, é de copista. Tem uma glosa no manuscrito. Tá? Tem um erro no manuscrito, um erro de cópia no manuscrito. Tá? Mas, claro, foi uma cópia. O cara não fez de propósito. Tá? Ele errou, ele pulou uma linha. Quantas vezes as pessoas falam, imagina você escrever à mão o texto da Bíblia. Você não iria cometer um erro? E é muito mais fácil você escrever num caderno com uma caneta do que escrever num papiro, né? Ou numa pele de animal, né? Desenhando a letra bem certinha, sem pauta, numa linha sem pauta, que você já fica vesgo num dado momento. Tá? Sem usar óculos, porque não tinha óculos de leitura naquela época, tá certo? E aí, como é que você vai fazer? Então, eles cometiam erros de cópia, não foi de propósito. Mas aqui tem um erro de cópia, com toda certeza, tá? Não precisa ficar apavorado com isso, tá? Esses erros de cópia, pessoal, não alteram o espírito da coisa, não muda o espírito da coisa, tá? Muito bem. Segunda razão pela qual a Bíblia tem contradições, tá? O segundo exemplo são tradições diferentes, tá? Então, frequentemente a Bíblia tenta conciliar duas visões de mundo, apresentando ambas as versões de um mesmo fato. Neste caso, o objetivo era apresentar o eterno no centro da criação. Então, assim, existia muito claramente no meio israelita, nos tempos de Moisés, tá? Pessoas que tinham a concepção de que o Eterno só age de bastidores, de que o Eterno age pouco na primeira fila, vamos dizer assim. Tá? E existia também pessoas que acreditavam que o Eterno agia de uma maneira mais presente. Isso não é novidade. Você tem isso hoje e você tinha isso lá atrás. Tá? Quando é usado o tetragrama, eu já falei isso várias vezes, isso mostra o Eterno mais próximo, uma atuação mais direta, uma influência mais direta do Eterno. Tá? Quando aparece Elohim, já é mais olhando de bastidores. Tá? E Moisés quis mostrar que há duas tradições e que essas duas tradições, não tem problema essas tradições existirem, porque, no fundo, a ideia qual é? O Eterno criou, seja de bastidores, seja mais atuante. Tá? Por exemplo, em Gênesis 1 é dito, o Eterno, né, falou e o homem veio a existir. Em Gênesis 2, o Eterno pega o barro, molda, sopra, é diferente. Tá? Então, assim, ó, a gente pode olhar que a ordem da criação em Gênesis 1, tá? Ela é primeiro a água, segundo a vegetação,
terceiro os animais, e aí quarto é o homem e a mulher juntos, criados juntos, ok? Então, essa é a ordem do livro de Gênesis no primeiro capítulo, tá? Ok? Ficou claro? Bom, quando a gente vai olhar mais adiante um pouquinho, tá? Quando você vai olhar a questão vamos dizer assim, né, dessa diferença, o que acaba acontecendo é o quê? O que acaba acontecendo é que a ordem dos fatores é mudada. A ordem da criação é primeiro o homem, segundo a vegetação, terceiro a água, quarto a mulher e quinto os animais. Tá? Mudou a ordem. Tá falando da criação, mudou a ordem. Tá? E por que isso não é importante? Por uma coisa que os nossos sábios já diziam, tá? Que é o seguinte. Vou colocar aqui a citação. Isso aqui muita gente vai cair duro para trás. Mas olha só que coisa, tá? E vocês vão perceber que tem uma diferença nisso muito grande entre judaísmo e cristianismo, tá? Isso aqui é dito pelos nossos sábios, tá? A Torá não está em ordem cronológica. Isso é dito no Talmud Bavli, no Talmud babilônio 6b, tá? No folho 6b. Então, a Torá não está em ordem cronológica. Isso é no Talmud, isso é dito. Os nossos sábios já diziam isso 80 milhões de anos atrás. Tá? A Torá não está em ordem cronológica. E é verdade. Se você pegar, às vezes, a Torá vai e volta na cronologia. Então, veja você, né? Por isso que não há problema entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Os dois são inspirados, os dois são perfeitos, os dois querem mostrar a mesma coisa. Só que qual é a mesma coisa que os dois querem mostrar? Que foi o Eterno que criou. Não importa de que jeito você veja a criação, foi o Eterno que criou. Tá? Então, essa é a mensagem, tá? Essas duas tradições já existiam, tá? E o que o Eterno está dizendo? O que Moisés está dizendo? Não interessa como você acha que a criação surgiu. Interessa o quê? Que a criação foi feita pelo Criador. Ponto. Acabou. Não interessa. O resto não interessa. Percebe? Aí tem gente que fala, eu sou contra o Big Bang, né? Enche a boca para falar besteira. Se a Torá não está em ordem cronológica, não há por que você achar que a Torá tem que falar de dinossauro na Arca de Noé, que a Torá tem que falar de Big Bang. Não era esse o objetivo, tá? Não era esse o objetivo. O objetivo para os semitas não era a ordem cronológica. Ordem cronológica é uma coisa que a nossa cultura se preocupa. A nossa cultura é uma cultura detalhista. A cultura semita não é tão detalhista quanto a nossa. Tá? Era, né? Não era, né? Estou falando de semitismo antigo. Tá? Ok? Ficou claro para todo mundo? Já estão se recuperando? Podemos ir para o próximo? Vamos que vamos? Então tá. Então vamos lá. Pontos de vista diferentes. Tá? Se você acha que tudo é palavra do Eterno, é complicado. Agora, se você entende que o Eterno, vamos dizer assim, né, quando ele deu autoridade ao Sanhedrin, né, à corte de sábios, e os sábios falaram, esse livro é sagrado, aquele livro é sagrado, quer dizer que esses dois livros, essas duas obras, são pontos de vista semelhantes. Tá? Então, são pontos de vista diferentes, mas semelhantes no sentido de serem válidos. Tá? Por exemplo, vai lá, Provérbios, né, Mishlê, e fala assim, feliz o homem que acha a sabedoria, né, que acha a sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Tá? Aí vem Kohelet, Eclesiastes 1:18, e fala assim, porque na muita sabedoria
há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento aumenta a dor. Aí você fala, uai, não entendi mais nada, né? Então, ter sabedoria e conhecimento é bom ou é ruim? Né? Porque se Provérbios 3,13 fala que é bom, e Eclesiastes 1,18 fala que é ruim, e aí? É bom ou é ruim? Na verdade, os dois estão falando de pontos de vista diferentes. Se você pega, tá, Provérbios 3,13, tá, para quem que ele está falando? Isso, Provérbios 3,13, tá, se você pegar o contexto de Provérbios, é um homem falando aos jovens. Tá? Então, é um homem maduro falando aos jovens. Esse é o contexto de Provérbios. Tá? Não vou entrar no mérito dos dinossauros, foi só um exemplo. Tá? Não vou entrar no mérito, porque senão a gente não sai disso. Tá? Ok? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês que Maimônides fala. Tá? Quando a ciência prova que uma interpretação da Bíblia está errada, a gente tem a obrigação de mudar a interpretação. Por quê? A ciência pode mostrar que a nossa interpretação está errada. Tá? Então, a gente precisa ter humildade. Tá? Isso é Maimônides. Se Maimônides disse isso, tá? E ele disse isso quase 1000 anos atrás. Ok? Então, se Maimônides disse isso, ele tem boas razões para isso. Tá? Aí, né, você vai em Kohelet, Eclesiastes, tá? Qual é o contexto de Kohelet? É um ancião no fim da vida, tá? Esse é o contexto. Então, são contextos diferentes. Por isso que é possível você dizer que feliz é o homem que acha sabedoria, né? E o homem que adquire conhecimento. E você pode dizer também que conhecimento, na verdade, não é bom, porque você está falando de pontos de vista diferentes. Tá? Não existe nada na Bíblia, e esse é o elemento do exemplo 3, não existe nada na Bíblia que se aplique em termos de doutrina a 100% dos casos. Por quê? Porque a vida muda. Tá? Então, é aquele negócio. Se você está falando para um jovem no começo da vida, a sua recomendação é uma. Se você está falando para uma pessoa, né, vamos dizer, de mais idade, a vida pode ser outra. Uma sociedade pode ter o problema A, outra sociedade pode ter o problema B. Ok? Então, os problemas são diferentes. Né? A vida é confusa. Então, vários pontos de vista podem ser igualmente válidos. Ok? Tá certo, pessoal? Dúvida quanto a isso? Bom, então vamos seguir adiante. Então, nós falamos de ponto de vista diferente. Então, assim, cuidado. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que se perguntar, isso aqui se aplica a mim? Tá? Isso aqui foi escrito para o meu caso? Tá? Isso a gente tem que olhar. Bom, as circunstâncias mudam, né? Então, isso tem a ver com o ponto de vista diferente. Tá? As circunstâncias mudam e até a Torá muda. Shaul, agora você falou uma heresia. Eu estou falando heresia desde o começo, você não percebeu? Você só achou que eu estou falando heresia agora? Tá? Olha só como a própria Torá muda. Tá? E a gente vai explicar por quê. Tá? Vejam vocês. Êxodo 20, versículo de número 11. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Eterno o dia de cessação e o santificou. Essa é a justificativa dada para o Shabat em Êxodo 20, versículo 11. Shemot, capítulo 20, versículo de número 11. Tá? Então, o Shabat ele é dado associado à criação.
tá? Isso em Êxodo 11. Aí você vai em Deuteronômio 5, versículo de número 15, a Torá vai dizer: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Eterno teu Senhor te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Eterno teu Senhor te ordenou que guardasses o dia de cessação, o dia de Shabat. Tá? Eu botei de propósito cessação para chamar atenção para esse fato. Para o que é o Shabat? É um dia de você cessar, de você descansar. Tá? Num primeiro momento, vamos lá, vamos falar o seguinte: quando é que foi escrito o Êxodo? Fala para mim. Quando é que foi escrito o Êxodo? Olha a importância de um estudo minucioso. Você não quer ser enganado? Tem que estudar. Quando que foi escrito o Êxodo? Isso, né? Foi escrito no período do deserto ali, enquanto o povo estava perambulando no deserto. Tá? Muito bem. E o livro de Deuteronômio? Foi escrito quando? Na entrada da terra, às vésperas de entrar para a terra. Tá? Então, Êxodo foi escrito para a geração da saída do Egito. Deuteronômio foi escrito para a geração da entrada na terra. Então, os objetivos, inclusive, eram diferentes. Êxodo, você tem uma preocupação com a história, com a narrativa, para poder guardar todos os detalhes, o entendimento mais explícito dos mandamentos. Deuteronômio, Devarim, palavras, né, no hebraico, é uma compilação de Êxodo, Levítico e Números. Tá? Então, é um livro 3 em 1. Então, ele é muito mais sucinto, muito mais papum, né? Muito mais rápido, tá? E menos detalhado. Por quê? É Moisés se preocupando com o povo não se esquecer da aliança, nem achar que a aliança muda depois da morte dele. E a gente falou sobre isso em alguns comentários das aulas de Torá. Tá? Então, o público é outro. Tá? O público que saiu do deserto, eles tinham se esquecido o que era descansar. Eles não tinham descanso no Egito. Tá? Então, eles nem lembravam. Então, era a coisa mais comum do mundo para eles trabalhar no deserto, né? Trabalhar no Shabat, botar os animais para trabalhar no Shabat, etc. Era muito, muito mais fácil acontecer isso. Eles tinham se esquecido o que é um tratamento digno. Então, quando o Eterno fala que foi por causa da criação, ele está dizendo que todo mundo precisa descansar. Essa é a mensagem da Torá. E que a maioria das pessoas que observam o Shabat, inclusive, não entende o Shabat. Tá? O Shabat ele foi dado para o Eterno mostrar que tudo tem que descansar. Você tem que descansar, sua mulher tem que descansar, os seus filhos têm que descansar, os seus servos têm que descansar, os seus animais têm que descansar e até a terra, porque existe o sábado da terra de 7 em 7 anos. Então, o objetivo do Shabat é mostrar, nesse momento de Êxodo, mostrar que tudo tem que descansar. Principalmente o teu filho e a tua filha, porque ficava lá o cidadão, né, de boa, né, lá tomando o seu suquinho de maracujá e os filhos trabalhando para ele. Tá? Então não era para fazer isso. E também as pessoas achavam que... o sábado das árvores também, bem lembrado, né? As pessoas achavam que era normal o servo trabalhar também. Tá? Então, eles tinham uma outra visão. Aí passou, eu vou chegar lá, tá, Sérgio? Mas mais para o final. Não sei se eu vou chegar lá hoje, porque eu estou pensando que talvez o ideal seja dividir essa palestra em 2 partes. Né? Tá? Então, assim, passou o momento do, vamos dizer assim, né, da geração que saiu e entrou a segunda geração. E a segunda geração, quando ela entra, ela já não tinha sido escrava no Egito. Perceberam? As pessoas para quem o Eterno, né, tinha que transmitir algo, né, através de Moisés,
eram pessoas que não tinham sido escravas no Egito. Perceberam? Todos entenderam? Isso. Todos entendem que o público é outro? Sim? Muito bem. Se o público é outro, tá? Se o público é outro, aquilo que o Eterno tem que ensinar é outro, muitas vezes, tá? Então, por que na segunda narrativa o Eterno dá outra justificativa para o Shabat, para o dia de cessação? Ele fala, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Né? Então, assim, Israel, lembra que você foi servo? Lembra que o teu pai, a tua mãe, teu avô, tua avó foram escravos no Egito? Você está lembrado disso? E que o Eterno, teu Senhor, te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Eterno, teu Senhor, te ordenou que guardasses o dia de cessação. Então, num segundo momento, a geração do deserto precisava entender que não deveria tiranizar os mais humildes. E não deveria, inclusive, tiranizar, vamos dizer assim, os servos feitos na guerra. Tá? Porque era comum na guerra as pessoas se tornarem servas, né? um do outro. Né? Aliás, até no Brasil isso aconteceu. Né? Tem muita gente que acha que foram os portugueses que escravizaram os negros. Não foram, nem os ingleses. Os ingleses vendiam, né, o escravo. Os portugueses compravam. Então, eles são culpados, obviamente. Né? Não estou aliviando a barra, pelo contrário. Mas não foram eles que escravizaram homens livres. Na África, as tribos brigavam entre elas, e aí a tribo cativa virava escravo. E os africanos, os próprios africanos, vendiam as outras tribos para os ingleses, para outros mercadores, etc. Tá? Vendiam os escravos em troca de alguma coisa. Então, foram os próprios africanos que escravizaram outros africanos. Tá? Então, isso era muito comum. Claro, óbvio, né, pessoal? O Brasil tem uma dívida, né, vamos dizer assim, né, moral com os negros, com os índios, né, com os imigrantes, por conta do que foi feito. Eu concordo, eu não estou aqui querendo aliviar a barra de ninguém, longe de mim, tá? Fazer isso. Mas esse exemplo é só para mostrar que era comum, era uma prática comum você escravizar uma tribo que perdeu durante a guerra. Tá? Não estou dizendo que era bom, mas era comum. Ok? Então, eles queriam que os israelitas entendessem isso. Não vai fazer servo para trabalhar por você no sábado. Entenderam? Por isso que muda a linguagem em Deuteronômio, porque é para outra geração. O problema era outro.